Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Em primeiro lugar, te agradecer, né, por você estar aqui com a gente, compartilhando essas suas experiências e também por você acompanhar o nosso canal de uma forma tão assim presente, entusiasmada. A gente já trocou algumas ideias aí sobre como é importante para você, né, as entrevistas que a gente faz. E você me deu um retorno muito bom também, que me estimulou bastante para continuar com esse trabalho. Mas é a primeira vez que você chega por aqui e eu gostaria que você se apresentasse, dissesse aí o que você faz, onde mora, e depois fique à vontade para começar o seu relato, da forma como você estabeleceu aí o roteiro. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Primeiro eu que agradeço, te digo que é com muito prazer, né, que eu estou dando essa entrevista muito natural, de forma muito natural e espontânea. Meu nome é Daniela, eu tenho 47 anos, sou psicanalista e sou operadora de mesa radiônica. Eu trabalho com mesa radiônica exclusivamente para amor, né? A mesa radiônica é para relacionamentos, de uma forma geral, encontro de almas gêmeas, esse tipo de coisa. Então, eu atendo com a terapia, atuo na psicanálise ortodoxa, no sentido que eu sou freudiana, então eu atendo com a abordagem freudiana e opero a mesa radiônica para amor e relacionamentos, né? Que trabalha energia, basicamente, né? E aqui eu vou fazer meu relato das minhas experiências e também já vou falar que eu já vi outros relatos. Os meus são muito simples, os meus são muito básicos, não tive nunca uma EQM. Então, assim, eles são relatos comparado com outros que eu já vi no seu canal. Eles são relatos mais simples, mais na humildade. A primeira vez que eu tive um contato, assim, com algo que me chamou a atenção, eu era criança, eu fui brincar numa pracinha, eu sempre gostei muito de flores, né? Então, eu fui direto para olhar as flores, num jardinzinho de uma pracinha isolado. Então, eu estava ali olhando, e também aí eu quero dizer que eu não sei nomes técnicos, tá bom, gente? Então, assim, por isso eu não sei o que foi, eu vou dar uns nomes que eu mesma acho que mas é só achômetro, não é um determinismo. Então, eu estava ali brincando naquele jardinzinho, pensa num jardim normal, e de repente, ele se transformou aos meus olhos, sem eu perceber essa transformação, em uma coisa iluminada, maravilhosa, e ele se transformou, eu não sei se foi uma plasmagem de um outro jardim, que não era mais aquele. Só que eu não percebi essa mudança. E eu fiquei olhando muito encantada para aquelas flores, para aquelas folhas iluminadas que não estavam ali naquele imediatamente, né? Como se tivesse floreado mais e muito iluminado. E eu fiquei encantada, mas encantada. E aí eu saí, eu estava com uma tia minha, e eu saí e fui contar para ela, né? Desculpa aqui eu movimentei sem querer. E eu fui correndo, assim, muito animada, né? Muito, meu Deus, o que é isso? E fui contar a novidade para ela. Você precisa ir lá ver o jardim. Tem umas flores e tá tudo iluminado e é muito bonito. E aí ela foi comigo. Chegando lá, tava o jardim normal. Não tava mais aquela... O que ela olhou foi flor, folha, folhagem. Daí eu lembro... E eu falava, não, mas não tava assim. Aí só que ela não me reprimiu de forma alguma, assim. Eu acho que, como eu era bem pequena também, eu Você acredito... tinha quantos anos, mais ou menos? Aí, uns 6 anos. Eu era bem pequena.
na primeira infância, bem pequenininha. Então, ela não me reprimiu nada, eu acredito que ela tenha pensado, foi uma coisa de criança, e eu também, mas eu fiquei indignada, que aquela paisagem que eu via tinha sumido, porque era linda e não voltou mais. E eu lembro que, tipo, ela falou, tá, não, nossa, que legal, essas flores aqui. Ela voltou para o banquinho que ela estava sentada e eu fiquei lá olhando para ver se retomava essa imagem maravilhosa. Mas isso não aconteceu, né? Uhum. E tá bom. Passando ainda na infância, aí eu acredito que uns 9 anos, fui brincar, a gente brincava na rua, né? E tinha perto da minha casa, da casa dos meus pais, tinha alguns terrenos baldios, terrenos vazios, né? E a gente brincava, o pessoal da rua, né? A meninada da rua, e eu tinha total liberdade para brincar e para exercer minha infância. E nós entramos num terreno simples, terreno baldio, você sabe, né, Paula? Vazio, não tem nada, tá Sim. lá. Entrou Com mato, né? Árvores. mato, árvore e tal. E a gente foi entrando lá, entramos por uma lateralzinha, eu e a criançada toda. Aconteceu a mesma coisa, o mesmo fenômeno do jardim de quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Então, quando eu entrei, quando eu fui para o fundo do terreno, algo se abriu. Maravilhoso. Algo maravilhoso em que eu ficava encantada e eu também não sei se é uma plasmagem, né? Eu dei esse nome, algo assim, tipo, maravilhoso demais, e na qual eu fiquei olhando, né? Meu Era Deus! diferente do jardim que você viu a primeira vez? Era diferente do jardim porque, na verdade, eu estava num terreno, né, baldio, mas nesse aparecia cachoeira, que não tinha nesse terreno baldio, água, plantas, flores, a única coisa que tinha de similaridade com do jardim, que era tudo muito iluminado, muito iluminado. E eu comecei a falar com o pessoal, né? Gente do céu, que lugar lindo é esse, não sei o quê, e chamar. E aí, quando chamava e o pessoal vê, sumia. Voltava a imagem real daqui, da Terra. E eu, mais uma vez, eu saí extremamente frustrada, tipo, gente, eu vi, como sumiu, e não fazia ideia do que tinha acontecido na verdade, né? Como eu não faço até hoje, e é indiferente, mas eu ficava indignada no sentido de, como assim, como aquilo ali, porque é maravilhoso, como um jardim ou algo inimaginável e muita paz, né? Só que como se tivesse de frente para o meu olhar e eu visse essa tela que se abriu e quando eu chamava as pessoas para ver, Era como não se existia você mais. tivesse dentro desse lugar ou você estava vendo ele como numa tela, numa televisão? Eu via ele como se ele realmente existisse na vida real, não era uma tela, como se Como se você aquele lugar, estivesse lá dentro, né? como se eu estivesse lá. E como se aquilo pertencesse ao terreno a qual eu estava, Sim, mas na verdade era só um terreno. Era como uma miragem. Era como sim, uma sim. miragem, da qual só eu via, e quando eu chamava outras pessoas, ou como eu ficava muito encantada e ficava paralisada vendo aquilo, e depois eu queria dividir aquilo com as pessoas, Aham. nossa, que lugar lindo é esse? E eles, assim, as crianças falavam, nossa, como assim lindo? Eu lembro que desse terreno, eles falavam, vamos embora desse terreno, não tem nada de bonito aqui, porque não tinha. Porque não tinha. Mas você Tanto é que a gente... escutava também sons das águas, Não, só via, né? nada. Só via. Só via. Não escutava som, não escutava ninguém falando comigo, era como uma miragem, muito bonito, tudo muito Aham. bonito. Passando disso aí, quando eu era no final da minha adolescência, quando eu era, eu acho que em torno de 20 anos, ou 21 anos, mais ou menos, eu tive um sonho, a minha avó materna já era falecida, e eu tive um sonho com ela maravilhoso.
mais lindo, lindo de tudo, né? Na qual ela, na verdade, ela se aproximava de mim muito, muito, muito iluminada, muito, mas demais. E ela falava para mim assim, que estava tudo bem e que era para eu falar, né? Que ela estava bem, que eu vi ela. Ela estava, como assim? Eu estou me apresentando para você para que você veja que eu estou bem e fale, né? Sua mãe, da sua tia, não sei o quê, que eu estou bem. E a minha avó, quando ela era diabética, e devido à diabetes, ela perdeu a visão. Não 100%, mas ela praticamente não enxergava, né? Quando ela faleceu, ela já estava assim com pouca visão, com baixa visão mesmo, devido à diabetes. E no sonho, o que ela fazia? Ela estava de óculos, porque ela usava óculos, ela tirava o óculos e falava para mim, aqui eu enxergo. E ela enxergava, tipo, ela estava restabelecida, a visão dela foi... E estava mais nova? Estava mais nova do que quando morreu? Um pouco mais nova, mas não jovem. A minha avó eu não vi jovem. Mas Mas estava com estava, aspecto bom, né? nossa, iluminadíssima, maravilhosa, feliz. E a pele boa, e luz, né? Muita luz em volta dela, muita, muita, muita. Aquele foi um pouco difícil, eu fiquei assim, nossa, aquilo eu fiquei guardado dentro de mim, porque, tipo, você vai falar para a família, né? Ninguém acredita, aí eu meio que guardei, aí você fala, às vezes a pessoa acha que você, por que ela, por que com ela, por que não comigo, porque ela que é a neta, porque eu tinha todas essas dúvidas, aí um dia eu consegui falar, né, para minha mãe, para minha tia, que eu tinha, só que demorou. E elas ficaram felizes, tá bom, tal. Normal, assim, tá bom. Não, nunca questionei se acreditavam que aquilo se era um sonho, se aquilo era real, não fez diferença também. Meio que eu tinha necessidade de dar o recado. Isso eu sentia bastante, assim, sabe? E Mas eu a dei. receptividade não era 100%. As pessoas não acreditavam exatamente que Foi era ela, né? nula, foi neutra, não teve opressão e também não teve nenhum tipo de como foi, nada. Depois disso, eu tive um outro sonho mesmo, aí foi uma coisa assim maravilhosa no sentido, eu voava. E a sensação de voar é muito boa, é muito livre, é muito leve, né? Então eu tive essa sensação, só que assim, a primeira vez, isso aconteceu 2 vezes, eu não via em cima, embaixo, lado nem outro, não tinha limite, era só luz. E a primeira vez eu me estranhei, assim, porque eu via outras pessoas também, outros seres voando também, e às vezes luzes passando muito rápido, tchum, tchum, e outros voando na mesma velocidade do que eu. E isso aconteceu 2 vezes, assim, e a sensação é muito boa. Eu não consigo traduzir em palavras normais o que é aquilo, né? Eu acredito que só quem vivenciou para entender a sensação, porque uma coisa é uma história, outra coisa é a vivência, né? São coisas completamente diferentes. Então, eu não consigo achar uma palavra que se encaixe naquela sensação. Eu posso dizer que é uma sensação maravilhosa, e só que era estranho para mim, porque eu estava lá voando, outras pessoas voando, e alguns passando numa velocidade, mas assim, e os que passavam numa velocidade alta eram luz, pura Só luz, luz. só luz, só luz, e muito, muito brilhante, muito, muito iluminado, assim, era perceptível a diferença, inclusive, da gente que estava lá
né? Eu acho que Flutuando. dando umas voltinhas, voando, e desses pontos de luz que eles passavam, assim, a jato, Aham. eles passavam velocidade altíssima, assim. Naturalmente, tudo muito natural. Aí depois, né, já quando eu fui a uma outra experiência, aí eu já pulo para 30 anos. Teve outras coisas, de sonhos, coisas pequenas assim, mas uma marcante, eu já vou passar para 30 anos. Eu não conseguia, eu era casada, né? Não conseguia ter filhos e fiz tratamentos. Não morava aqui no Brasil, morava em outro país. Fiz tratamento e detectou realmente que eu tinha um problema. Através de exames, eu tinha um problema nos meus óvulos, que o meu óvulo ele não amadurecia o suficiente para ser fecundado. Então, ele tinha um grau de amadurecimento, mas em volta do óvulo tem uma película bem grossa, que, na verdade, essa película só se rompe ou deixa o óvulo mais poroso quando ele alcança a maturidade dele mesmo, e o meu não chegava nessa maturidade, por isso não Aham. conseguia ser fecundado. Então, foi esse diagnóstico que teve, não lembro o nome da doença, porque eu estava em outro país também, né? Então, bom, existia um ciclo de tratamento com remédio, e esse ciclo só podia fazer 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque é muito forte, um remédio muito forte, com muito hormônio. Eu já tinha feito, acho que 2 ciclos, e não ficava grávida. E o médico me chamou, né? E falou que iríamos iniciar o terceiro e último ciclo, porque ele não ia mais me dar aquele remédio por conta do remédio ser um remédio forte, ser um remédio que, né? E também por conta do remédio de ser permitido só 3 ciclos, porque nesse país que eu estava não se vende assim remédio, por exemplo, te dá receita. Eu estava no Japão, né? E te dá Aham. receita, você vai e você compra. Não é o médico que te dá o remédio, é extremamente controlado, sabe? Aham. E aí então só ele não tinha como eu fazer outros também, porque eu não ia nunca encontrar esse remédio. Era de posse dele. E ele passava. E permitido por lei só 3 vezes por dia. E eu fiquei muito chateada, porque ele falou para mim que a partir daquele momento, né, ele achava muito difícil que realmente desse um resultado positivo, e que a gente ia ter que fazer proveta, né, bebê de proveta. Seria o Uhum. próximo passo. E eu não queria. Não sei por que também. Assim, não tenho nada. Me deu um negócio, eu não queria desse jeito, fiquei muito triste, muito triste. Aham. Mas tomei o tal do remédio, né? Fiz aquele último. Eram Ciclo. semanais, né? As doses, aquele último ciclo. E eu tive um sonho maravilhoso. Mas eu estava completamente assim, eu estava convencida de que não ia dar certo mais uma vez, né? Na verdade. Aí eu tive um sonho, e no sonho eu chegava, tinha uma mulher de meia idade, mais ou menos, não era jovem, e ela toda de branco, assim, túnica branca, né? E com um neném no colo, com um cobertorzinho branco, e eu só via a cabeça do neném, e o neném era loirinho, assim, sabe? E o amor que essa mulher tinha por esse neném, eu não consigo imaginar. Eu não sei a ligação que eles tinham. Eu sei Uhum. que a ligação é muito forte. Ela olhava para ele com amor. O amor saía pelos olhos dela. Era um afeto, um carinho. E eu olhando aquela cena, eu conhecia ela, não conheço aqui, mas lá eu conhecia no sonho, e perguntei para ela: quem é esse menino? Aí ela falou: é seu. Chegou a sua hora, ele vai descer para você. E eu acordei muito. Meu Deus, que isso será? E na verdade eu não levei muito a sério, não, viu, Paulo, esse sonho. E só que aí eu comecei a ter uns desejos
bem diferentes dos normais, do tipo tomar suco de goiaba. Eu acordava e dormia pensando em suco de goiaba. Tomava assim, ó, como se fosse a coisa, sei lá, uma coisa maravilhosa. E nesse tempo, e meu ex-marido, eu já era casada há bastante tempo, né? Eu acho que eu era casada há uns 6 anos. E meu ex-marido, falou para mim: eu acho que você tá grávida, porque eu nunca vi você tomando suco de goiaba e só falando em suco de goiaba e só pensando em suco de goiaba. Virou uma fixação. A minha vida era pensar em suco de goiaba e tomar o suco de goiaba. Eu saía para comprar qualquer. Acho que você sabe aquelas vontades que você fala: se tiver R$ 100 um copo de suco de goiaba, eu vou pagar? Era uma loucura. E aí ele falou: eu acho que você tá grávida, porque eu nunca vi você tomando tanto suco de goiaba na vida. E eu falei: eu acho que não. E ele falou: não, compra um teste, porque eu nunca vi isso, assim, realmente tá demais. E aí foi quando eu comprei o teste e tava, né, e deu positivo, e foi aquela felicidade e tal. E eu acho que eu descobri bem no começo, fui no médico, e lá no Japão, eles não fazem exame de sexo, né, para saber o sexo da criança, pequenininho, com 8 semanas, com 12 semanas, eles só fazem de 5 a 6 meses de gestação. Em 5 meses, pelo menos na época, eu não sei como está hoje, e eu não sei como são outros médicos. O médico que me assistia, ele só fazia quando o neném era grande. Por quê? Para ter 100% de certeza, para não ter processo, para não ter erro. O japonês, ele é muito reto, né? Ele é muito sério, e ele só fala aquilo que ele tem certeza absoluta. Então, eles falavam, para não precisa ter ansiedade, porque vai chegar o momento de ver, e eu só vou fazer quando realmente o neném estiver totalmente formado, né? Falei: tá bom. E aí as pessoas na rua, meus amigos, perguntavam: e aí, você acha que é o quê? Você acha que é menino ou menina? E eu falava: eu não sei, porque eu tinha tido aquele sonho, mas eu tinha medo que tivesse sido um sonho, né? Que tivesse sido algum desejo inconsciente, que tivesse sido daquela forma, mas eu tinha muito medo de falar: eu vou ter um menino, né? E aí eu tive outro sonho, Paulo. Aí nesse sonho eu levei uma bronca. Aí nesse sonho, um ser de branco, eu acredito, porque eu já tive outros sonhos com ele, eu acredito que ou ele seja meu mentor, ou ele seja o meu guia, porque eu não sei o nome, ele nunca me deixou ver o rosto dele, mas é sempre a mesma aparência. Ele é magro, ele tá sempre de branco, ele tem o cabelo curtinho, bem curtinho, ele é bem magro. E ele falava assim para mim: por que você fala para as pessoas que você não sabe o que você carrega dentro de você, se nós já te mostramos? Aí eu falo: porque eu não vi. Aí ele pegou um aparelho, como se fosse um aparelho de ultrassom, me pôs, eu estava deitada na frente de uma televisão, ele passou e eu vi o órgão, né, sexual, o órgão do meu filho. E eu falei aí ele, quando passou e eu vi, e ele viu que eu vi, ele falou: nunca mais fala para as pessoas que você não sabe o que você carrega dentro de você. Eles não gostaram que eu falava: eu não sei. Porque você não estava levando a sério, né, aquela revelação, né, que você tinha tido da gravidez. E não estava, e a espiritualidade é muito séria, né, Paulo? É muito séria, não tem brincadeira, não tem, deixa eu brincar com a cara dessa pessoa e deixa eu mentir. Não é assim que funciona. Então, assim, eles não gostam, né, talvez de que você tem a nossa parte também, né, de levar muito a sério o que eles mesmos levam a sério. Tudo bem, tive o meu filho, o nascimento, a partir daí nunca mais eu falei, né, e acabei descobrindo depois pelo traço. Nossa, eu fiquei bem assim, chocada com esse sonho, porque eu levei broncona, eu levei uma bronca, ele estava bravo. Não bravo como as pessoas são bravas aqui, ele estava sério, ele não gostou ele não gostou da brincadeira, vamos dizer. Não, é uma forma de convencer você de que aquilo não foi um sonho qualquer, né?
Eles não foi à toa que eles se apresentaram para você como aquele bebê e disseram, olha, tô mandando para você. Aí, como você não levou a sério, ele disse, vamos chamar atenção para ela saber que aquilo faz parte de um plano, né? Para não pensar que foi uma coisa por acaso. Uma coisa por acaso, um sonhinho, uma coisa assim, não. E aí nasceu, né, meu filho mais velho, Vinícius, e o meu ex-marido é oriental, né, puro. E no sonho me foi mostrado um menino loiro, né? E eu nunca imaginei que eu fosse ter um filho loiro, por conta que algumas raças, elas têm predominância, né? Geneticamente falando, a gente está falando de genética e de probabilidades, né? Então, eu nunca imaginei aquilo, né? E o meu filho era galego. O meu filho era o cabelo praticamente quase branco, né? Quando ele era assim, aquilo ali me confirmou muito, sabe? Quer dizer Ele que no foi. sonho Eu você vi captou ele. essas características também. Ele era no sonho, ele era lourinho, do jeito que ele Ele nasceu. era, o cabelo dele no sonho era dourado, era brilhante, dourado, brilhante, mas bem claro. Bem, parecia a cor, né? A cor era cabelo normal, assim, os cabelinhos, mas era uma cor de ouro. E para mim significou que era loiro, né? E eu falava, não, mas isso praticamente, estatisticamente, é impossível, né? Mas foi possível, foi o menino que eu vi, o menino que me foi apresentado em sonho, ele veio, um menino muito amado, aonde ele estava, ele era muito amado, ele foi preparado e veio, né, graças a Deus, e eu tive meu filho. Quando esse meu filho tinha mais ou menos 1 ano e meio, e o meu filho é maravilhoso, muito legal, hoje ele vai fazer 17 anos, né? Mas quando ele era bebê, ele era chorão. Ele era goelão, mamava muito. Mamava 5 vezes, de 5 a 8 vezes à noite, eu parecia um zumbi, assim. Mulher, vivia cansada, vivia com sono, emagreci muito. Coitada, E, imagina. e, e aí eu falava, meu, não quero mais. Eu já vou ficar com esse mesmo, só com esse tal, com esse filho, né? Dá muito trabalho, eu fiquei 2 anos praticamente sem dormir, mas quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu tive uma escuta na sala, na cozinha do apartamento onde eu morava. E eu deixei ele brincando, né, na sala, e fui para a cozinha fazer a janta. E tomei um pouco de vinho para começar a fazer a janta. Só estava eu e ele, e de repente eu escuto uma voz masculina me falando o seguinte: você vai ter um segundo filho, é outro menino, ele já está preparado para descer. Com a chegada desse seu segundo filho, seu casamento acaba, porque acabou. Vai encerrar o compromisso entre vocês. Paulo, tremi igual a vara verde. Falo, não vai nunca, nunca. E aí eu não dei crédito também, mais uma vez, porque eu não dei crédito mais uma vez, nesse caso, eu não dei crédito porque eu tinha bebido vinho. E na minha cabeça, como não podia ser algo, uma escuta. Não podia ser. E só que ela foi perfeita. Foi a primeira vez que você escutou acordar assim? Não, já tinha escutado. Mas ela foi diferente, talvez porque foi uma mensagem, ela foi muito direta e objetiva. Dessa forma que eu te falei, assim, segundos, toda a mensagem. Você vai ter outro filho, vai ser outro menino, ele já está preparado para descer com a chegada desse seu segundo filho. Seu casamento vai terminar porque termina o compromisso entre vocês. Assim, então você vê quanto demorei de segundos. Imagina aquilo, muito rápido. Aí eu falei, não, que é isso, né? Tipo, não, eu bebi vinho, mas eu não tava alcoolizada, não tava bêbada, não tava transando as pernas. Eu tinha bebido isso aqui, mais ou menos. Mas não dei crédito por conta disso. Fui correndo na médica para saber como é que estava o meu aparelho reprodutor, né?
E aí ela falou, aquilo ficou na minha cabeça, e eu não, tá bom já tô satisfeita com a maternidade. E a médica falou, fizemos exames, ela pediu exame, tudo que você puder pensar, imaginar, eu fiz ultrassom, fiz exame de hormônio, fiz tudo, um check-up mesmo, né? Uhum. E aí ela falou, seu problema tá de volta. Você tá com o mesmo problema que você tava, né? Antes, contei meu histórico de gravidez, que eu não engravidava, ela falou, zerou de novo, você tá com problema. Você quer outro filho? Eu falei, não. Ela, então, menina, assim, ela me deu até maior força, sabe, em relação a isso. Falou, para mulher é muito difícil, eu tenho 3, é difícil ficar só com um, mulher que trabalha é difícil, ter um monte de filho e tal. Se você quiser engravidar de novo, você vai ter que fazer tratamento de novo. E vai ser com o mesmo, né, com o mesmo medicamento. Aí ela falou, é hormônio, você vai engordar. Não, não faz tratamento não, já que você não quer, fica assim. E eu fiquei cismada com aquele sonho, e ao mesmo tempo que eu não dava crédito, aquilo me fez ir na médica rapidinho, né? Aí ela pedi um anticoncepcional para ela. E ela falou, não toma pílula não, tem adesivo, que é mais moderno, usa adesivo. Aí eu falei, tá bom. E ganhei até o adesivo, porque os propagandistas tinham levado amostra grátis. Amostra grátis. Ela me deu, nem comprei, ganhei. Muito prático, só colocar aqui ou em qualquer lugar que você quer. Aquilo começou a me dar alergia. Alergia, muita. Eu fui nela, falei, olha, eu tô tendo alergia. Não é desse negócio. O que você está fazendo? Eu falei, a única coisa de diferente que eu estou usando é o adesivo. Ela falou, não é o adesivo que está te dando alergia. Eu tomei antialérgico, a alergia não passava. Até o dia que eu pensei, é isso, né? Um adesivo. Arranquei ele, eu não estava mais aguentando aquela alergia, coceira, sabe, no corpo. E tomando antialérgico, que é horrível você ficar tomando. E aí eu arranquei. Arrancou, parece que arrancou com a mão a alergia. Começou a ficar começou a diminuir até parar. Do nada, acabou. Então eu estava tendo reação antialérgica, eu acredito que o meu organismo não se adaptou com aquela forma, né? Tá bom. Nisso, eu continuei aí utilizando como método anticoncepcional preservativo, né? Até um dia que acontecendo, né? Um ato sexual, eu falei, eu mesma que falei com meu ex-marido, nem precisa, né? Usar preservativo, eu nem fico grávida mesmo, não vou ficar. Paulo, a hora que acabou, eu tinha certeza que eu tinha ficado grávida. Eu não sei explicar. É uma certeza, aquela parte do seu âmago, do âmago do seu ser. Eu falei, eu fiquei grávida. E comecei a falar pro meu ex-marido, né? Eu fiquei grávida. Ele, minha filha, não, você não fica, Selene, você fez tratamento primeiro, voltou todo o seu problema, isso é coisa da sua cabeça. Mas aquilo dentro de mim era uma coisa muito forte. Tanto é que essa foi a única vez sem proteção que eu tive em relação sexual, porque depois eu fiquei encanada. Eu falei, não, né? Se eu não fiquei, então, tipo, também não vou dar chance pro azar. Bom, fiquei, sem fazer um tratamento, sem fazer nada, em uma relação sexual, sem proteção, fiquei grávida. E comecei a ter sintomas, e tinha certeza, ali não foi nenhuma surpresa, ali eu tinha certeza de tudo, né? Eu tinha certeza que eu estava grávida, eu tinha certeza que eu ia ter outro filho, menino, e aquilo ali começou a vir, né? De novo, a lembrança daquela escuta que eu tive, mas não querendo acreditar muito naquilo, achando, não, foi bobagem, não sei o quê, eu fiquei, a gente fala, né?
tudo é certo, né, Paulo? Tudo é certo, porque meu segundo filho, meu filho caçula, hoje ele tem 13 anos, assim, eu fui outra mãe, eu fui uma mãe melhor, inclusive para o meu filho mais velho, né? Porque acho que Uhum. você só tem um, você fica focada. Então, assim, a É. perfeição de tudo, né? O nascimento dele foi lindo, foi maravilhoso. Os meus dois filhos, eu tive parto normal. O nascimento do meu segundo filho foi um espetáculo. A hora que eu fiz a última força para ele nasceu forte, ele é muito forte, ele é muito, não forte não fisicamente, ele Uhum. nasceu assim, ele respirou muito forte, ele chorou muito forte, ele é Uhum. muito forte, assim, ele é muito decidido. Sim. Então, assim, foi perfeito, maravilhoso. Antes do meu filho completar um ano, eu me separei do pai dele. E em relação a essa escuta, eu cheguei a conversar, né, com outras pessoas, eu contei, porque aí quando eu me separei, aí foi as famílias não aceitam, a sociedade não aceita, né, muito, principalmente quando você tem uma vida razoável, né, Uhum. então as pessoas imaginam que isso é tudo, que isso é o todo, né, e não, é injustificável, e parece que você tem que ficar justificando, e eu não queria, então, assim, foi muito difícil, e eu estava muito decidida, eu não queria mais. Uhum. E eu me separei, me divorciei, tudo, o menino tinha um ano, o mais novo, né, essa foi essa experiência ligada a esse casamento, né. A terceira, aí, tem uma que eu não tinha te falado dela. Eu lembrei, foi muito. Eu estava vendo sua entrevista com o Anderson, eu vi todas as partes, né? Anderson. Uhum. E eu vi ele falando, né, de quando a gente sonha, o que pode acontecer, isso, aquilo, que pode. Ele deu lá todas que a gente pode ver uma vida passada, que a gente pode ir para a colônia, que a gente pode aprender. Algumas coisas lá que ele falou, não lembro ao certo, né? Mas eu Uhum. tive um que ele foi uma aula para mim. Eu acredito que é o meu mentor, que é esse mesmo que eu falei para vocês aí, que é magro, tá sempre de branco, e tem o cabelo curtinho, uma sabedoria, Paulo. É como eu vi a entrevista que você fez com o seu José, alguma coisa que eu não lembro, eu assisti 2 ou 3 vezes essa, que é policial rodoviário federal, Sim, sim. Faz que ele tempo, né? fala que a gente perto deles, nós somos crianças, né? E É. ele tem toda razão, porque somos crianças mesmo. Eles são muito, eles estão muito além da gente. E aí eu tive um sonho com esse meu mentor, né? Falo, meu mentor. Ele me levou, é como se fosse, ele me levou numa casa, só que para eu ver de fora. Pensa eu e ele, era como um Big Brother, a gente assistindo as cenas dessa casa. Uma Uhum. casa muito simples. Eu vou contar tudo aí depois, só para vocês entenderem a grandiosidade da lição e do aprendizado, né? Então, era uma casa simples, muito simples, muito simples. Tinha uns degrauzinhos, assim, para chegar na casa, uns 3 degraus, assim, pequenininho, simples, aquela coisa muito simples no sentido de humilde, né? Uhum. E como se eu visse através da parede a cozinha dessa casa. Na cozinha tinha um casal. E aí era uma cozinha também muito simples. Tinha um fogãozinho 4 bocas, pequenininho. E dentro do meu. E era um casal que tinha ali, mas muita luz. Muita. Era muito iluminado lá dentro. E dentro do meu jogo, a minha cabeça. Então ele só me colocou para olhar essa cena. E ele estava sempre do meu lado, né? Me Uhum. colocou para olhar essa cena e eu comecei a pensar: nossa, que mulher assim, nossa, nada a ver, esse casal não combina, era muito feia para ele. E eu pensava, né, isso, nossa, ela é Uhum. feia para ele, né, e tal. E ele, não interagindo de nenhuma forma, não criticando, não recriminando, não me corrigindo, nada. E aí esse homem, ele foi assediado, ele me mostrava ele sendo assediado.
por mulheres, né? Por mulheres e falando não. Ele não caía no assédio. Aí eu via isso, quando ele me mostrou essa cena, ele falou para mim, você sabe por quê que ele não trai ela? Porque ele ama ela. Porque existe amor entre eles, amor verdadeiro. Paulo, a lição foi assim, a coisa mais linda do mundo. E aí ele voltava, né? Esse homem voltava para essa cena desse casal, continuava nessa cozinha ali, ela cozinhando, ela muito simples, e aquela luz. E então essa foi uma lição do que existe amor verdadeiro entre um homem e uma mulher, mas é raro, e que é raro, né? E que o amor, ele não está no material, ele não está na beleza, ele não está relacionado ao financeiro, ele não está relacionado à estética, ele não está relacionado a corpo, porque você vê, dentro do meu julgamento, quando eu vi, e eu acredito que a cena, ela foi planejada para que todas essas lições chegassem, né, sobre o amor verdadeiro, como ele como ela foi, tão, por isso que eu falei, a sabedoria deles é imensa, porque você praticamente se abre ali para você uma cena, da qual você vê, você não faz ideia do fruto que vai dar aquela árvore, mas é tão bem planejado que só são frutos positivos, né? Então, assim, dentro do meu julgamento, a primeira coisa que eu fiz foi, nossa, não, mas ela é feia para ele. E ele deixando que aquilo ocorresse. Ele tinha controle total da situação. E muito, então, e só na hora, e me mostrando, né, o assédio que o homem sofria de outras mulheres, e realmente nesse caso, ele não queria mesmo, ele dizia não, ele tinha muita firmeza, aí foi quando o mentor falou para mim, sabe por que ele não trai ela? Porque ele ama ela. Então, assim, são tantas lições, né, Paulo, porque você vê o lugar mais humilde, então, aí eu vi, o amor, ele existe, mas ele não é produzido aqui. Ele vem de cima para baixo. E pode existir outros tipos de relação, né, entre casais, mas se for o amor, ele não depende nem da questão financeira, material, e às vezes não de beleza também, porque a beleza é uma coisa muito passageira, né? Ela só serve para aquele momento de atração, aquele período da juventude. Mas se for baseado nisso, não vai durar, porque quando é na base, beleza... quando tem como base, quando é na base da imagem, não é verdadeiro. Não é amor quando verdadeiro. Existe uma traição, não é verdadeiro. Porque o que segura é aquilo, por exemplo, esse casal que ele me mostrou, eles estavam envolvidos os dois na mesma luz. Então não tem essa coisa, eu amo por nós dois, os dois, uma luz de que ela envolvia os dois naquela mesma sintonia. Outra coisa também, eles tinham a individualidade deles, muito engraçado isso, muito bonito. Eles tinham a individualidade deles como? Eles existiam enquanto seres. Ela talvez a energia feminina e ele a masculina. Não como energia, na verdade eu não vi essa energia, mas eu vi eles como indivíduo. Mas o que unia eles era o amor. E não esse fabricado, não esse. Você pode seduzir, como você falou, você pode seduzir uma pessoa, você pode encantar a pessoa pelos 5 sentidos. Isso não é amor. Aquilo é amor. Ai, essa lição foi maravilhosa. Essa foi um espetáculo, foi uma coisa assim. Então eles ensinam a gente também, viu? Eles levam a gente para aprender as coisas, mas da forma que elas são, não da forma como a gente imagina que a gente pode. Você não pode convencer, você não consegue fazer uma pessoa te amar. Um homem não consegue fazer uma mulher amar ele. Consegue conquistar, né? Conquistar. Mas, e segundo o que eu vi, é muito maior do que isso. Não está nas nossas mãos essa manipulação dessa uma energia. espécie de magia, né? Não tá. É um encanto, né?
é lindo demais, é perfeito, é a sintonia, a sincronicidade entre as pessoas que vivem isso, não tem palavras para explicar uma coisa dessa. Passando, né, para a última, que foi até recente, eu acredito que tem uns 3 meses, mais ou menos isso. Eu estava no meu quarto e comecei a sair, né, do meu corpo. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.